Olá, gente. Sou o professor Vitor. Hoje a gente vai trabalhar a questão 49 do Enem 2022, a prova rosa. Bom, vamos à questão então. Para os impérios coloniais, o problema das doenças que atingiam os escravos era algo com que cotidianamente deparavam os senhores. E, em vista disso, uma série de obras dedicadas à administração de escravos foi publicada com vista a implementar uma moderna gestão da mão de obra escravista em convergência com o iluminismo. Nesse contexto, o saber médico adquiria um papel extremamente relevante. Este era encarado como um instrumento fundamental ao desenvolvimento colonial, dada a percepção do impacto que as doenças tropicais causavam na população branca e nos povos escravizados. Então aqui a gente está falando do contexto do Brasil colonial, sobre a questão escravista, a partir da ideia da saúde e do cuidado desses escravizados pelo olhar dos senhores. Então vamos ver o que o enunciado ali da questão nos pede. De acordo com o texto, a importância da medicina se justifica no âmbito dos objetivos. Alternativa A, econômicos da elite. B, naturalistas dos viajantes. C, abolicionistas dos letrados. D, tradicionalistas dos nativos. Ou E, emancipações das metrópoles. Então, a alternativa correta dessa questão é a alternativa A, os objetivos econômicos das elites. Por quê? O que está sendo discutido ali nesse contexto, que o texto da questão nos apresenta, é justamente essa ideia de pensar o escravizado enquanto mercadoria, enquanto um bem. Por isso a noção de saúde, de pensar o cuidado desse bem, para que se mantenha produzindo dentro de uma ótica senhorial para favorecer essas elites. Então é para manter esse sistema escravista em funcionamento, é preciso cuidar desse bem, dessa mercadoria que é o escravizado, entendido assim naquele contexto. Então essa é a alternativa correta. As demais, vamos analisar então para entender por que elas estão incorretas. A alternativa B nos diz que eram os objetivos naturalistas dos viajantes. Bom, quando a gente volta ali no texto da questão, a gente consegue perceber que esse dado dos viajantes não aparece no enunciado. Então não é um relato de viajantes, da questão da catalogação do ambiente, da fauna, da flora, todo aquele contexto que os viajantes faziam seus relatos, não aparece ali nesse contexto da questão. É a questão do escravizado pelo esse viés econômico das elites. Então a B está errada. A C, os objetivos abolicionistas dos letrados. Por pensar nessa questão do cuidado dos escravizados, a gente pode entender que está dentro de um diálogo pró-abolicionista, pensando essa liberdade, esse cuidado. Mas não, é justamente esse olhar do senhorial pensando na sua propriedade exclusivamente, e aí vai de encontro com essa ideia de manter a escravidão e não a ideia de abolição. Alternativa D, os objetivos tradicionalistas dos nativos. Bom, esse ponto também não aparece no texto, pensando nessa questão da população indígena, nativa e local, não é o que está sendo discutido ali. É justamente essa ideia da população escravizada, da população africana e negra, naquele contexto do Brasil colônia. E a alternativa E, as emancipações das metrópoles, ou seja, pensar essa ideia de emancipação, de liberdade, de mudança de um contexto. Então a gente está justamente pensando nessa manutenção desse contexto colonial por meio da manutenção da escravidão e desse escravizado. Então não tem esse diálogo de pensar a Europa no sentido de emancipação, de transição de sistema. Aparece ali a questão do iluminismo, essa questão das ideias, a partir do saber científico, mas dentro do contexto da ciência, da medicina, pensando ali esse olhar para o escravizado e manter esse contexto econômico que favorece as elites. Então, a alternativa correta, reforçando, é a alternativa A, os objetivos econômicos das elites, certo?